como que era a tua rotina de estudo nessa época aí que você começou a entrar no direito? Quantas horas por dia? Como é que estava isso daí, dentro das possibilidades? A minha possibilidade, quando eu entrei na faculdade de Direito, ela não foi tão favorável. Porque eu entrei na faculdade, eu não estava trabalhando, aí depois de um tempo trabalhando, uma vizinha minha conseguiu para mim um emprego na área do telemarketing. Então, e aí São Paulo é enorme, cara. Eu morava num extremo e estudava em outro. Eu demorava 2h30 todos os dias para chegar na minha faculdade, 2h30 de transporte público, 2h30 para chegar na minha faculdade. Então, eu tinha que acordar muito cedo porque eu estudava de manhã. A minha bolsa foi para estudar de manhã, não foi para estudar à noite. E era bolsa, então não tinha que fazer. Então, eu levantava muito cedo para chegar na faculdade, estudava de manhã, saía da faculdade meio-dia e às 2h da tarde eu tinha que estar no call center, que era para o telemarketing, e aí da faculdade até o call center era 1 hora de locomoção, então e aí eu chegava em casa das 2h, eu trabalhava das 2h às 8h, chegava em casa às 10 horas da noite, porque do call center tem em casa mais 2 horas. Então, eu levantava às 5 da manhã e chegava às 10 da noite. Nossa. Era puxado num primeiro momento. E você conseguia revisar o conteúdo nesse meio tempo? Não, nessa época era um estudo... Eu confesso a você que a faculdade de Direito no começo eu senti dificuldade. Era um tipo de leitura diferente, eu não conseguia estudar Direito com qualidade, mas eu consegui tirar as notas necessárias para eu passar de semestre. Só que quando chegou no segundo ano, eu consegui fazer um estágio num sindicato, num departamento jurídico, onde não estou aqui com ideologia de esquerda, nada disso, nem de direita, porque eu não trago isso nos meus discursos, nos meus trabalhos, porque cada um tem o seu caminho e o Brasil hoje não está preparado para a gente ter um debate saudável desse, para a guerra. Mas a verdade é que no ambiente do sindicato ali as pessoas eram muito humanas. Então as pessoas deixavam eu estudar no momento que eu precisava, a semana de prova eu trabalhava menos, se eu terminasse minhas coisas rapidinho eu podia ficar estudando, foi aí que eu comecei a estudar legal. Cara, isso é sensacional. Você teve uma oportunidade de conseguir estudar, assim, na amizade que você tinha com aquelas pessoas ali dentro do sindicato. Exatamente. Caraca. E eu comecei a estudar, só que tinha um problema. O sindicato não era algo que eu me via a longo prazo, eu já começava a querer o concurso. E lá em São Paulo, o Ministério Público, o estágio do Ministério Público é por meio de concurso. Que esse foi o primeiro concurso que eu passei, não o primeiro concurso pós-formado. O meu concurso. Abri o concurso para estagiário do Ministério Público e eu prestei o concurso público para estagiário do Ministério Público com a ajuda desse tempo que eu estudava lá no sindicato. E aí eu passei no concurso para estagiário do Ministério Público, larguei o sindicato com uma dor no coração, porque foi um ambiente de trabalho que eu nunca tive problemas, só tenho elogios. E eu fui para o Ministério Público e lá encontrei uma pessoa incrível. Promotor com quem eu fui estagiário dele 2 anos e 8 meses. Mais da metade da faculdade. A faculdade era 2 anos e meio, metade, né? Então, 2 anos e 8 meses, um pouco mais que 50% da faculdade, fui estagiário dele. Legal. E ele me deixava estudando, cara. Ele falava, eu já conquistei minhas coisas, eu percebo que você tem uma fome de estudos. Cara, fica estudando aí, me ajuda numa coisinha ou outra. 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses do meu estágio foi basicamente estudando para concurso público. Cara, que sensacional. E foi por isso que depois de formado eu passei rápido, assim, vamos dizer. Mas isso te deu uma bagagem. Isso me deu uma bagagem. A bagagem, as pessoas só têm bagagem quando você faz por onde. Quando Claro, você está as estudando. pessoas percebiam também. Outra coisa, você me falou uma coisa assim, pô, no começo eu estudava errado. E estudava 8 horas, que na verdade no final, as 3 horas do final valia mais que as 8 horas inicial. Perfeito. Isso vem da imaturidade, falta de bagagem, falta de repertório e falta de técnicas também. Você estava muito perdidão. Se você pudesse virar hoje para um garoto que está começando uma trajetória semelhante à sua, qual conselho você daria? Por exemplo, um conselho de estudos. Aquele garoto que vira para você e fala assim, Michael, eu consigo 2 horas e meia de estudo por dia, nada mais. O que você aconselharia essa pessoa? Perfeito. Eu aconselharia o seguinte. Primeira coisa, não comece estudando. Comece se planejando. Primeira coisa que você precisa fazer é decidir qual concurso você quer. Os concursos públicos, eles são muito sedutores. Toda semana abre um edital para ganhar 4, 5, 6, 10, 11 mil e você tende a se seduzir toda semana por um edital diferente. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Os concursos públicos hoje eles estão cada vez mais concorridos. Eu não estou falando isso para desanimar ninguém. Eu acho que o concurso público hoje é uma das coisas mais democráticas que existe porque você bota teu RG lá e você tem que passar na prova. Eu sei que existe uma questão de que cada um tem um ponto de partida diferente porque possuem realidades diferentes. Existe alguém que teve um acesso à educação melhor do que o seu e isso
a gente não consegue mudar, mas a gente precisa entender que o concurso público está ali, se você preencher a bagagem necessária, você passa. Entendi. Então, você precisa, primeiramente, de planejamento. Esse planejamento tem que começar você tomando a decisão da sua vida. Qual concurso você quer? E foca nisso. Não tenta ficar migrando de concurso. Vai sair um edital bom semana que vem, mas que é muito diferente dos seus estudos, mas daqui a 2 vai sair um que é combinado com os seus estudos. Ignora. Foca ali nisso aí. Depois que você focou no estudo que você quer, você vai descobrir rapidamente quais são as matérias que costumam ser cobradas nesse concurso. E as matérias possuem pesos diferentes, às vezes numérico, ou seja, pontos diferentes numa prova, e às vezes de quantidade. Tem mais questões de uma matéria e mais de outra. Então você precisa separar o seu material, e a gente está falando na fase de planejamento, não está falando da fase de estudos. Separar o seu material daquilo que cobra-se mais, daquilo que cobra-se menos. Você tem que começar a estudar e formar a base daquilo que se cobra mais. E essa base precisa ser formada a base de algumas coisas. Você precisa efetivamente ter um tempero. Tudo isso que eu estou falando é como você plantar uma árvore. Se você pegar uma semente e plantar na terra ali fora, pode ser que a árvore vingue, mas vai dar muito mais certo se você primeiro arar a terra, colocar adubo. E isso tudo que eu estou falando aqui de planejamento é arar a terra. Entendi. Bom, chegou a hora de você plantar a semente. Plantou a semente. Você plantou a semente, a árvore vai nascer? Não, você precisa regar. Qual que é esse trabalho de você regar no mundo dos concursos públicos? É você lidar com revisões e resolução de questões. Se você não montar uma rotina de revisões de questões, não vai adiantar nada você ficar só estudando as matérias ali, lendo, grifando uma coisa ou outra, anotando uma coisa ou outra, anotação que você não leu, anota errado, porque vai chegar no dia da prova, sabe o que vai acontecer? Vai dar aquele branco. A maioria dos candidatos eles têm. Os brancos, eles decorrem ou de uma deficiência de aprendizado ou uma deficiência na revisão. E eu falo que a maioria das vezes é da deficiência da revisão, porque quem está estudando para concurso público quer tentar esgotar o edital, ler tudo, e ele acha que as revisões elas estão sendo perda de tempo na vida deles. Quando, na verdade, eu me atrevo a dizer, com pouco embasamento científico, mas algum embasamento científico, porque eu estudei sobre isso em algum momento, que você aprende de verdade são nas revisões. Porque você precisa primeiro ter a primeira leitura, claro, isso é inegável, você precisa compreender, mas o seu amadurecimento, a sua performance, ela vai acontecendo nas revisões e na resolução de questões.